Então, bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem nós matamos segundo a determinação de Deus ao pendurá-lo numa cruz por causa do nosso pecado, mas que Deus exaltou a príncipe e salvador a fim de conceder arrependimento e remissão de pecados. Parte dessa saudação, um pouco maior que o normal, está em um dos versículos que vamos estudar hoje. Cara, tá um pouco alto isso, né? Deixa eu trocar o microfone aqui rapidinho. Pois bem, beleza. Aqui dá para regular pelo menos, né, com a altura. Então, parte dessa saudação um pouco maior que o normal está em um dos versos que nós vamos estudar hoje. E aí deixa eu falar o texto, né? É Atos capítulo 5, nós vamos ver do verso 12 ao 42, se o Senhor e o tempo assim permitirem. Como são muitos versículos, nós vamos ir lendo eles à medida que a exposição for acontecendo. Mas fique com sua Bíblia aberta nesse capítulo, que vai ser muito importante hoje, principalmente no livro de Atos, porque nós vamos precisar voltar no capítulo 4 para entendermos algumas coisas. De qualquer forma, eu comecei essa afirmação porque ela é um resumo do Evangelho. E também porque logo em seguida a essa afirmação, temos a confirmação e aí essa afirmação está ali no verso 30 ao 32 do capítulo 5, porque logo em seguida a essa afirmação, no verso 32, temos a confirmação de que o Espírito Santo é testemunha do Evangelho em todos os que são levados pelo Espírito a obedecerem ao chamado de Deus para se arrependerem de seus pecados. Isso é importante porque nós estamos aprendendo desde o capítulo 1 do livro de Atos que este livro é uma continuação da vida e obra de Jesus Cristo. Isso está lá no verso 1, ali nos primeiros versos do capítulo 1. Essa é a intenção de Lucas, a continuidade da vida e obra de Jesus Cristo. Mas nós também aprendemos que essa continuação não ocorre com a presença física de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele ascendeu aos céus. Então essa continuação da vida e obra de Jesus continua mediante o poder de Cristo na proclamação do Evangelho realizado por meio da Igreja. Em outras palavras, o livro de Atos é a continuidade da vida e obra de Jesus Cristo na proclamação do Evangelho pela Igreja por meio do Espírito Santo. Portanto, não foi a força mental dos apóstolos que os levaram a resistir aos saduceus, como nós vamos ver nesses versos e vimos no capítulo 4. Não foi coragem humana, uma coragem natural. Não foi uma confiança em proteção terrena, em exércitos, em armas, nem nada do tipo. Não foi algo também que era especial aos apóstolos só porque eles exerciam o ofício dos apóstolos. O que fez e ainda faz cristãos perseverarem em fidelidade ao Evangelho é o poder de Cristo na Igreja por meio do Espírito Santo. Para entendermos isso, no texto que nós vamos estudar hoje, nós precisamos voltar lá no capítulo 4. Então, é importante que você abra agora no capítulo 4, a partir do verso 23. E aí nós vamos ler até o verso 31. Então, uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se juntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste,
Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu servo, do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Esse texto é fundamental para a gente entender tudo o que acontece do verso 12 até o 42 do capítulo 5. Nós aprendemos aqui na exposição que o pastor Wellington fez que, diante da perseguição, um dos meios que o Senhor trata nosso coração, especialmente quanto ao nosso medo daqueles que nos perseguem, é lembrando que o Deus triuno é o soberano Senhor e que Ele controla todas as autoridades para cumprirem exatamente o que Ele predeterminou. Isso muda a nossa perspectiva. Veja que eles não pediram por um livramento físico, mas eles pediram pelo quê? Coragem e intrepidez para serem fiéis ao Senhor em meio à perseguição e à morte. Então foi isso que a igreja orou de maneira unânime: coragem e intrepidez para pregar a palavra, enquanto o Senhor estendia sua mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome de Jesus Cristo. Em toda a Escritura, somos consolados com o fato de que o Senhor ouve as orações de seu povo. É importante lembrar que o Senhor ouve, como um pai, somente as orações do seu povo. Em nenhum lugar o Senhor diz que ouve as orações daqueles que não creem no nome do Senhor Jesus. O Senhor ouve as orações daqueles que estão em uma aliança com Ele, em nosso caso, em uma aliança em Cristo Jesus. Mas o fato de o Senhor ouvir as orações do seu povo é uma verdade maravilhosa e nós precisamos realmente crer nisso. Nós somos pecadores. E como nós conseguiríamos viver nesse mundo caído se o Senhor não ouvisse a oração daqueles que Ele adotou em Cristo Jesus como filhos? Eu acho que você sabe a resposta. Nós não conseguiríamos. Certamente nós iríamos padecer em nossa fé. Então, sabendo que o Senhor ouve as nossas orações, a igreja orou de forma unânime. E o que nós veremos a partir do verso 12 é Deus respondendo às orações dos redimidos em Cristo ao dar poder por meio do Espírito Santo para a igreja pregar o Evangelho com coragem e intrepidez. Então, por favor, veja comigo a partir do verso 12 no capítulo 5. Então, quem que está com a Bíblia aberta aí, levanta a mão. Então, alguém que levantou a mão, vai ler aí para mim, enquanto eu bebo uma água aqui, porque está muito seco. Vai lá. Alguém aí, por favor. Muita coragem e intrepidez, do 12 até o 16. Amém. Antes de nós lidarmos com o início do verso 12 e propriamente assim com os sinais e prodígios, nós precisamos esclarecer algumas coisas. Primeiro, quem são esses todos que se reuniam no pórtico de Salomão, ou seja, no templo?
Parece fazer mais sentido entendermos que aqui está se referindo a todos os apóstolos, todos os 12, e aqui Judas já tinha sido substituído por Matias. É possível entender que também sejam todos os crentes, então todos os crentes e todos os apóstolos se reuniam ali no pórtico de Salomão. De qualquer forma, como você escolher interpretar aqui o todos, dentro dessas duas possibilidades, o objetivo era se reunir em um local público para que todos pudessem saber onde ir e saber que o Senhor estava continuando sua obra, ou seja, a vida e obra de Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo. O segundo ponto aqui que precisamos ver era quem era esse grupo dos restantes que nós vemos aqui, né? Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a ele. Quem é esse grupo? Então, precisamos lembrar o que havia acontecido no início do capítulo 5. Ananias e Safira tinham morrido por mentirem contra o Espírito Santo. Essa disciplina da parte do Senhor é incomum no Novo Testamento. Geralmente Jesus mantém a pureza da sua igreja pelo processo daquilo que nós chamamos de disciplina eclesiástica, que você vê lá em Mateus capítulo 18 e 1 Coríntios capítulo 5. Então, esse fato de Ananias e Safira, por ser algo incomum e extraordinário, gerou um grande temor, principalmente entre aqueles que eram insinceros e superficiais, que poderiam se identificar com a igreja. Também é possível que, pelo temor da perseguição que já tinha acontecido no capítulo 4, alguns crentes não quisessem tomar certos riscos. Então, somado com o fato de que a multidão aqui estava vendo essa reunião pública com grande admiração e esse medo da santidade do Espírito Santo por conta de Ananias e Safira, nós vemos que estava sendo imposto aqui um grande padrão de integridade sobre a igreja que o Espírito Santo habita. Isso faz com que muitos não quisessem se ajuntar aos apóstolos. Mas perceba que, mesmo assim, o poder do Espírito em preservar a igreja dos insinceros e fazer prodígios levou muitos homens e mulheres a crerem. Irmãos, o Evangelho, que é para homens e mulheres, e esse é um fato que Lucas gosta de destacar em todo o livro de Atos, deixa claro o cuidado que temos que ter com o crescimento da igreja. O Espírito Santo coloca um padrão de integridade aqui sobre quem ele habita. Mas veja, nós temos que lembrar que não é um fardo pesado, certo? Ele matou 2 mentirosos que estavam no meio da igreja. Há um padrão de santidade sendo colocado aqui. Mas esse padrão não é pesado. Lembre-se das palavras do Senhor Jesus, que o fardo dele é o quê? Leve, não é? O peso do pecado é retirado. É leve para aqueles que estão no Senhor Jesus. Mas aqui o que o Espírito Santo está deixando claro é que ele é extremamente insuportável para quem é insincero e superficial. Isso quer dizer, irmãos, que nós não podemos diminuir a santidade de Deus para atrair mais pessoas. Os apóstolos não fizeram e a multidão de crentes fez o quê? Cresceu. Não podemos pensar que a solução para a igreja crescer é incorporar aquelas coisas da cultura que a deixam mais atraente. Mudar o culto, não falar sobre pecado, não praticar a disciplina, tudo para tentar ser um pouco mais agradável ao mundo. Se fizermos isso, nós é que vamos morrer. Se não fisicamente, nós ficaremos espiritualmente doentes e fracos. O que precisamos é termos uma visão elevada da santidade de Deus e do poder do Espírito Santo que está sobre a igreja. O fato de que Jesus está entre nós por meio do Espírito deve nos alegrar, mas ao mesmo tempo tem de causar temor. Nós precisamos lembrar que há um padrão de integridade para a vida do crente, para a nossa vida, para a minha e para a sua vida. Nosso objetivo ao nos reunirmos como igreja deve ser o mesmo dos apóstolos, ser público para que todos saibam que o Senhor tem operado em nosso meio por meio do Espírito, mas também
para que o temor à santidade de Deus deixe de fora todos os superficiais e insinceros. Nós temos de guardar a noiva de Cristo daqueles que são superficiais e insinceros. E ao mesmo tempo causar alegria e esperança aos crentes e arrependimento àqueles pecadores que sabem que precisam de um Salvador. O nosso culto deve ser atraente aos crentes, chato e insuportável aos superficiais e insinceros, e causar arrependimento naqueles pecadores convencidos pelo Espírito. E ao fazer tudo isso como igreja, precisamos confiar que é Jesus, por meio do Espírito, que agrega, que dá crescimento daqueles que creem. O nosso papel é pregar com coragem o Evangelho. Sendo assim, agora nós podemos lidar melhor, sabendo qual que era a prioridade aqui que estava em vista, que era a pregação do Evangelho, podemos lidar melhor com sinais, prodígios e milagres. Esse ponto, irmãos, ele é sensível e ele causa certo tipo de desconforto quando nós tratamos sobre isso, principalmente nos nossos dias. Nós temos visto várias pessoas ao longo da história falando de avivamentos, nova descida do Espírito Santo e etc. e tal. Isso tudo é um tanto recente, surge ali no final do século XX, mas precisamos lidar aqui com o fato do que acontece nos versos 12 a 16 e como eles acontecem hoje, como que nós lidamos com isso hoje. Claro, uma certa expectativa de vermos milagres, essas coisas capturam, né, a nossa atenção. Nós gostamos de coisas extraordinárias, né? Então, para a gente entender isso aqui, eu vou fazer um breve resumo daquilo que a teologia reformada entende, ao mesmo tempo que nós expomos o texto e ligamos com aquilo que nós vimos lá no capítulo 4, porque lembra, a oração era para pregar a palavra enquanto Deus realizava sinais e maravilhas, certo? E aí então, entendendo tudo isso, nós vamos partir para os versos 17 ao 42. Então, o verso 12 fala que muitos sinais e prodígios eram feitos pelas mãos dos apóstolos. Perceba, eram muitos, aconteciam com frequência, de forma pública. Pessoas de várias cidades chegavam ali para serem curados e os demônios expulsados. O objetivo disso era mostrar que Deus estava operando na vida dos enfermos. O termo aqui, pelas mãos dos apóstolos, como explica Darrell Bock em seu comentário, é figurativa. Não está dizendo que os apóstolos impunham as mãos e curavam. Aqui é mais no sentido de, nós não falamos do trabalho das nossas mãos, é mais ou menos nesse sentido, que aqui pelas mãos dos apóstolos era o trabalho feito por meio dos apóstolos, mas não que eles estavam impondo as suas mãos para curar. Nós vemos um padrão na Escritura que nem sempre era preciso isso. Às vezes era só se levanta e anda, sem imposição de mãos, certo? É importante, então, entendermos também o significado dos termos, porque Lucas usa sinais e prodígios, né? Então, Augusto Nicodemos explica que o milagre, ele é chamado de sinal, porque o milagre não tem um fim em si mesmo, mas aponta para uma outra realidade. O milagre é chamado de sinal porque está apontando para Deus e o Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos, e é da sua autoridade sobre esse mundo. O que os sinais fazem é apontar que aquele que os saduceus e o povo matou, ressuscitou e é Senhor sobre o mundo. Agora, Lucas também chama de prodígio. Por quê? Porque se refere ao impacto que o milagre causava. Veja, pessoas começaram a vir de várias cidades, era espetaculoso, era maravilhoso, era extraordinário, era algo que um ser humano comum não consegue produzir. Então, esses são os significados desses dois termos. Esses termos, então, nos ensinam algo que é: Deus faz milagres. O Senhor faz milagres. Há um padrão na Escritura em que Deus concentrou milagres a certos períodos da história. Vamos lá.
Primeiro período, a saída de Israel do Egito. Nós não vemos o Senhor operando vários milagres por meio de Moisés? Nós não vemos também Elias e Eliseu, quando eles estavam confrontando Israel e a sua pecaminosidade, o Senhor ficou sem chover 3 anos, não é? Ficou sem chover 3 anos, Elias correu mais rápido que todos os profetas de Baal nas suas carruagens. Então, foi Elias, não é? Não confundi não, foi Elias, né? Então, o Senhor, há um padrão na Escritura que o Senhor ele concentra milagres a certos períodos da história. Fora desses períodos específicos, os milagres eles são relativamente raros na história bíblica. Então, os milagres aqui, feitos pelos apóstolos, estão dentro de um período específico que o Senhor estava atuando na história. E aí nós vemos um relato aqui de Pedro, né? Nós vemos aqui que eles queriam que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre os enfermos e doentes, né? Bem, provavelmente aqui isso estava baseado num certo sincretismo. Havia um certo tipo de crença que a sombra era uma certa extensão do indivíduo. Então, veja como era extraordinário, mesmo baseado num sincretismo, em algo que não era verdadeiro, o Senhor ainda curava por graça e misericórdia. Pela oração de Atos 4, e então seguido pelo episódio de Ananias e Safira, fica claro aqui, e também por isso, que isso não era algo que era realizado unicamente pela mão dos apóstolos. Quem estava realizando esses sinais e prodígios era o Espírito Santo por meio dos apóstolos. É importante lembrar que os apóstolos de Jesus Cristo foram um grupo único de homens na história e que não tiveram sucessores. Não temos apóstolos como os 12. Quem que viu o Senhor ressurreto? Quem andou com o Senhor? Quem aprendeu dele? Ninguém. Não temos apóstolos nesses termos. Eles foram, esses 12, designados diretamente por Cristo, e Paulo também, para realizar milagres e declarar a sua palavra conforme lhes havia sido revelada diretamente por Deus. Eles foram testemunhas oculares de que Cristo havia ressuscitado dos mortos. Você percebe que os apóstolos não deixaram nenhuma instrução de ordenar novos apóstolos. Nem Timóteo, que era ali o discípulo de Paulo, Paulo não fala assim, olha, recebam Timóteo, o meu sucessor no apostolado. Não vemos isso. Nós não temos esse tipo de coisa. Então, veja a função única dos apóstolos: pregar uma revelação nova de Deus em um período específico. Então, eles tinham, por conta disso, já que eles aprenderam do Senhor Jesus, uma nova era estava sendo inaugurada, de estabelecer a fundação da igreja. E a fundação da igreja aqui é a pregação fiel da palavra da vida. É a pregação do Evangelho. Esse é o fundamento da igreja. O Evangelho de Jesus. E isso acontecia por meio do Espírito Santo, que dava revelação sobre a continuidade da vida e obra de Cristo Jesus na nova aliança. Nós não estamos vendo que Atos é essa continuidade da vida e obra de Cristo por meio do Espírito na igreja, na pregação do Evangelho? Então era isso que os apóstolos estavam fazendo, era um contexto único aqui. Então, somando tudo isso, sabendo que os sinais são para testificar que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dos mortos, que a sua palavra é a verdade e que os apóstolos têm a função de dar a fundação da igreja, nós podemos concluir com Joel Bick que a revelação culminante de Deus em seu Filho implica tanto a conclusão da profecia quanto o fim dos dons miraculosos. A realização única e definitiva da redenção eterna por Cristo também trouxe a revelação final da graça pactual de Deus. Hebreus 1:3, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, herdeiro de todas as coisas, que tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Mas aí, se você for um leitor atento de Hebreus, você pode me perguntar,
Ah, mas e Hebreus 2, 3 e 4? Então abre aí na sua Bíblia, Hebreus 2, 3 e 4. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então veja, esse texto de Hebreus, ele não está se referindo ao ministério contínuo da palavra que temos hoje, da pregação, como eu estou fazendo agora. Sinais e prodígios não vão me acompanhar dessa forma à medida que eu prego. Pode acontecer? Pode. O Senhor faz milagres, mas não é um dom meu. O dom exclusivo ligado a uma pessoa era ligado ao fato de que eles viram e testemunharam o Senhor Jesus Cristo ressurreto e estavam dando os fundamentos da pregação da palavra. Era um ministério especial daqueles que viram Cristo e o ouviram. Como a redenção e a revelação de Cristo são plenas e finais, podemos concluir que os dons miraculosos ligados a uma pessoa específica também foram um testemunho divino e singular e especial daquele tempo. Portanto, os sinais estão ligados ao estabelecimento da palavra de Deus para o seu povo no contexto dos apóstolos. Uma vez que a regra de fé, a Sagrada Escritura, a revelação de Cristo está completa, é natural que os sinais não sejam mais tão comuns na igreja. Além disso, o texto nos ensina, e aí nós vamos voltar a Atos capítulo 5, 12 e 16, que aqueles sinais e prodígios são um pouco diferentes de hoje em dia, não é? Hoje em dia, profecias muitas vezes se provam falsas. Muitos que dizem fazer milagres são fraudes e mentirosos, e quando não conseguem enganar, eles fazem o quê? Eles falam que é falta de fé. Olha aí, né? Terrível. Mas aí você vai lá em Lucas e olha a diferença. Lucas diz que todos eram curados. Tanto os doentes quanto atormentados por espírito imundo, todos eram curados. Não tinha aqui o argumento da falta de fé. Não, aquele ali que passou na sombra não foi curado porque, faltou fé. Ou, não, ele não tomou posse. Eu não tomei posse da sombra de Pedro da cura. Não tinha isso. Todos eram curados. A cura era infalível, imediata e completa. Portanto, irmãos, o que isso quer dizer é que os dons extraordinários ligados a pessoas como Pedro, Paulo e os apóstolos passaram, mas o Senhor Todo-Poderoso não passou. Ele continua todo-poderoso, onipotente e capaz de fazer sua eterna vontade. O Senhor não deixou de atuar na vida de seu povo por meio do Espírito. Assim como Ele atendeu a oração em Atos capítulo 4, Ele atende às nossas orações feitas em Cristo hoje. Ele atendeu a oração, muitos sinais e prodígios foram feitos, mas lembre-se que os sinais e prodígios eram para acompanhar a pregação do Evangelho. O que deveria chamar a nossa atenção depois desse relato é o que vem do 17 ao 42. Você vai ver lá no final que eles se regozijaram por ser dignos de sofrer em Cristo Jesus. Eles não ficaram louvando porque todos eram curados. Claro que em alguma medida sim, né? Mas o texto relata o louvor no sofrimento pela pregação do Evangelho. O Senhor deu coragem e intrepidez para pregar a palavra. Era para isso que os sinais e prodígios deveriam ser. Dar certeza de que a palavra do Evangelho é verdadeira, fiel, digna de confiança e merece que nós soframos por ela. É o Evangelho que salva, irmãos, não é a cura física. É o milagre na alma, feito pelo Espírito Santo
em ressuscitar o pecador morto que salva. Coragem e intrepidez são extremamente contrários à nossa carne pecaminosa. É um milagre que, diante de todas as gerações, perseguições, mártires, sangues derramados, homens se levantem, vez após vez, para pregar o Evangelho com fidelidade. Toda vez que alguém se levanta para pregar que Cristo, morto e ressuscitado, é a nossa salvação, é um milagre. Então vamos para os versos 17 ao 42. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Então, quando o evangelho é pregado, é natural que ele encontre oposição. Agora, quando ele cresce além da oposição, é possível encontrar a inveja das seitas que perdem o controle e a sua autoridade. Por mais que aqui o termo seita tenha mais o significado de um tipo de escola dentro do judaísmo, e que pode conter ou não aqui um termo pejorativo, os saduceus de fato eram um certo tipo de seita dentro do judaísmo. Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, não acreditavam em espíritos, não acreditavam em anjos e acreditavam somente nos 5 livros escritos por Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Já os fariseus acreditavam em todas essas coisas e também no restante dos livros do Antigo Testamento. Então, diferente de Atos 4, lá tinha sido Pedro e João. Aqui todos os 12 são presos. E Matias já tinha substituído Judas, né? Então, o que motivou essa prisão foi a popularidade que os apóstolos ganharam por meio da pregação. Não foi tanto, tem a ver, claro, com sinais e maravilhas, mas a motivação principal aqui era a pregação fiel do Evangelho. Esse foi o motivo principal da prisão aqui. E claro que o Evangelho estava ganhando popularidade porque estava sendo confirmado por sinais e prodígios. Então, o que está em jogo aqui nesses versos era a autoridade daquela seita, dos saduceus. Eles tinham muito... Acabou, deixa eu pegar o outro aqui. Então, os saduceus, eles tinham muito a perder com a pregação do Evangelho, porque o Evangelho poderia desestabilizar o controle que os saduceus tinham. O sumo sacerdote naquela época, que você vê aqui no verso 17, era do partido dos saduceus. Então, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele prenderam os apóstolos para passar a noite na prisão pública. Os milagres estavam sendo feitos de forma pública, o Evangelho crescia de forma pública. Então, o objetivo aqui era reunir primeiro o sinédrio, né? Eles precisavam de um tempinho para reunir todo mundo, mas também desencorajar a pregação do Evangelho. Eles queriam que todos os 12 estivessem presos para que as outras pessoas pudessem ver e ficarem desanimadas. Mas mais uma vez, Deus continua agindo para que o Evangelho seja pregado com coragem por meio do Espírito Santo. E um anjo então do Senhor liberta os apóstolos. Veja aí no verso 19 e 20. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduzindo-os para fora lhes disse: Ide e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. A tentativa de desanimar a pregação do Evangelho ao prender os apóstolos acaba na verdade tendo o efeito inverso. O Senhor mostra que, na verdade, toda a autoridade está em suas mãos. O anjo do Senhor aqui não é uma referência a Jesus. Talvez você já tenha aprendido, e de forma correta, que algumas vezes no Antigo Testamento o anjo do Senhor é uma referência a Jesus. Mas aqui não é o caso. Porque no livro de Atos, quando é Jesus fisicamente, Lucas faz referência de forma direta a isso. Então, aqui, nós não podemos ir muito além do que está escrito. De fato, foi o anjo do Senhor e, claro, o Senhor estava com a sua mão protegendo os apóstolos. Então, veja que as autoridades judaicas pensavam que tinham algum controle sobre a situação, mas, na verdade, eles eram o quê? Totalmente
impotentes. A tentativa de parar os apóstolos foi para a própria vergonha deles. É importante que o anjo diz, e aí você vai entender porque que é para a vergonha deles logo em seguida, quando eles forem questionar os apóstolos. Mas é importante que o anjo diz que eles deveriam desobedecer a ordem das autoridades e pregar a palavra da vida. Isso mostra que autoridades, apesar de serem instituídas por Deus, como Paulo nos ensina em Romanos capítulo 13, têm um limite sobre a nossa vida. Se elas mandarem que nós desobedeçamos ao Senhor, nós não devemos dar ouvido a eles. E então, com coragem no poder do Espírito Santo, aqueles apóstolos voltaram ao templo para ensinar na manhã seguinte. Então acompanhem comigo dos versos 21 agora até o 26. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere e, tendo voltado, relataram dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas, abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse interim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. A preocupação com a pregação apostólica era tão grande que eles queriam o maior número de líderes judeus possíveis reunidos. Como os saduceus não acreditavam nessa intervenção divina na esfera da vida de maneira natural, tipo libertar alguém da prisão, isso era meio inconcebível para eles, eles ficaram perplexos diante do que tinha acontecido. Mas os apóstolos, eles retornaram com respeito e obediência para o sinédrio. Veja aí, eles não fizeram nada. Por mais que os guardas temessem o povo, os apóstolos retornaram de boa. Por quê? Porque eles tinham aprendido o exemplo do seu Senhor. O que o Senhor Jesus fez quando foi preso? Ele resistiu? Não. Jesus não resistiu com violência e os discípulos também não. Percebe aqui a diferença? Os falsos mestres temiam a população. Eles não tinham coragem, eram superficiais e insinceros, movidos por inveja, pelos desejos do coração. Se preocupavam com o controle quando não tinham nenhum e temiam a própria população. Eles eram autoridades e temiam a população. Eles eram covardes e arrogantes. Falsos mestres não se preocupam com a verdade, mas somente consigo mesmo e o seu status. Mas aqueles que Cristo usa por meio do Espírito Santo para a edificação da igreja, recebem coragem e força para resistir pela verdade do Evangelho, para a glória de Deus. Eles se doam pelo Senhor e temem mais desobedecer ao Senhor do que qualquer ferida que os homens possam fazer. O que Deus espera de nós é que mesmo debaixo de pressão e perseguição, sejamos obedientes ao seu chamado, confiando que estamos também sob o seu cuidado e proteção. Então acompanhem comigo agora dos versos 27 até o 32. Trouxeram-nos apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém da vossa doutrina. Quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes pendurando-o num madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. A primeira coisa que o sumo sacerdote lembra aos apóstolos é que eles haviam sido proibidos de pregar no nome de Jesus. Primeiro, perceba, foi feita alguma menção à prisão? Nenhuma, né?
de boa. Por quê? Os saduceus não acreditavam que o Senhor pudesse fazer algo desse tipo. Podiam até acreditar, mas não era natural para eles. Então veja que se eles fizessem qualquer pergunta, olha o embaraço que esses caras iam sofrer, a vergonha que eles iam passar se eles levantassem essas perguntas sobre a prisão. Já não tinham autoridade, porque o Senhor já tinha desmanchado eles, temiam a população e ainda não podiam nem fazer as perguntas que queriam. Pedro já tinha culpado os membros do Sinédrio pela morte de Jesus. E como os apóstolos, o texto fala, tinham inundado a cidade ensinando o evangelho, o povo sabia da acusação de que o Senhor Jesus tinha sido morto por culpa dos partidos dos judeus. Então, ao invés dos líderes religiosos levarem Israel para a justiça, no Filho de Deus, o que eles fizeram foi serem culpados do sangue do Cordeiro. Pedro e os demais apóstolos então respondem da mesma forma que em Atos 4. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Gente, eles não temiam nem um pouco. Eles não se deram nem ao trabalho de pensar em outra coisa. Vocês estão de novo chamando a gente aqui, a resposta é a mesma. Não tememos aos homens, mas ao Senhor. E em sequência, Pedro faz então uma breve exposição do Evangelho. Nessa exposição, se você parar para prestar atenção então a partir do verso 30 do capítulo 5, Deus de nossos pais. Essa expressão aqui, Pedro, ele é muito intencional, porque ele quer conectar o cristianismo ao judaísmo com a ideia de que o Deus dos pais, que havia feito promessas, é o mesmo Deus que enviou o Messias prometido. Esse Messias, Jesus, foi pendurado no madeiro. Pendurado no madeiro é uma referência a Deuteronômio, para fazer o ponto de que quem morre dessa maneira, por conta de um pecado, morre debaixo de maldição divina. É isso que Deuteronômio nos fala. Quem morre pendurado no madeiro está sob maldição divina por um pecado. Mas veja que Pedro fala que Jesus ressuscitou. Ou seja, se Jesus foi morto sob maldição divina, mas não permaneceu morto, é porque a maldição divina que ele carregou não era a dele, era a de outra pessoa. Pelo fato de não ter permanecido morto, Jesus mostra que era justo e reto. Jesus estava aqui levando os pecados do seu povo. A maldição divina sobre ele, pendurada no madeiro, era a minha, a sua e a dos crentes de todas as gerações. E por ele ser justo e reto e o próprio Deus e vencer a morte, ele foi então exaltado pela destra de Deus a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. A nação estava em risco por conta dos seus líderes, mas o Senhor oferece perdão dos pecados em Cristo Jesus e arrependimento. Os apóstolos foram testemunha disso. Veja aqui o final, aqui quando Pedro fala que o Deus de nossos pais, Cristo Jesus e o Espírito é a testemunha, ele está linkando todas as três pessoas da Trindade trabalhando para salvar pecadores. O Pai, o Filho e o Espírito trabalham juntos para salvar pecadores. A unidade é a mesma, a vontade é a mesma. Deus quer salvar um povo, o Filho morre pelo povo e o Espírito chama esse povo. Essa é a poderosa obra do Espírito, revelar tudo isso. A oração de Atos 4 foi atendida. Eles proclamaram o Evangelho com coragem em frente às autoridades. Cristo ressuscitou e levou os pecados do seu povo sobre si e chama a todos a se arrependerem dos seus pecados e crerem nele. Essa é a mensagem que precisamos, essa é a salvação. Arrependimento, esse é o milagre que continua. É por isso que, irmãos, nós precisamos orar. A igreja orou
de maneira unânime: nós precisamos orar para que o Evangelho seja pregado, continue sendo pregado hoje, amanhã, entre as gerações, até o Senhor Jesus voltar. O Senhor faz milagres em todas as gerações. O Evangelho é pregado, pecadores se arrependem, Cristo é exaltado. Que o Espírito Santo conduza a todos aqui que não se arrependeram e creram em Cristo no arrependimento e na fé. Mas as autoridades não deram ouvidos ao Evangelho pela boca de Pedro, mas seguiram o orgulho do seu coração. Então veja a partir do 33 e aí até o 40. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Gamaliel foi um rabino de seu tempo e foi professor de Paulo também. Ele era fariseu. E o conselho dele, se você lembrar que eu expliquei o que os fariseus acreditam, reflete isso, ao contrário dos saduceus, que não acreditavam na intervenção divina na história. Existem aqui algumas críticas que nós precisamos lidar com ela para sermos sinceros com o entendimento do texto. Há algumas pessoas que falam que Lucas não é tão um exímio historiador aqui ao falar sobre Gamaliel e o relato de Teudas e Judas, principalmente por causa de um judeu chamado Joséfo. De qualquer forma, as datas aqui são coerentes, certo? O Teudas citado por Gamaliel em Atos 5,36 pode ter sido um dos muitos líderes, era um nome comum ali nesse tempo, que surgiu na Palestina por ocasião da morte de Herodes o Grande no ano 4 a.C., certo? Já o Judas, aqui o Galileu, foi um homem que incitou uma revolta porque não aceitava pagar impostos aos romanos. A revolta fracassou, mas aqui teve origem dos zelotes. Vocês se lembram dos zelotes? Lembra que Simão fazia parte e foi então discípulo de Jesus? Então o ponto aqui de Gamaliel é claro: se os apóstolos estiverem falando por si mesmos, eles não terão sucesso. E se for Deus, é inútil resistir. Percebe aqui como é irônico? Como o Senhor parece já estava adiantando o que Gamaliel ia falar ao libertar os apóstolos da prisão? Não tinha autoridade nenhuma ali dos saduceus, do partido dos judeus. O Senhor já tinha mostrado que o conselho de Gamaliel, por mais que ele fosse ímpio aqui, né, Gamaliel é um judeu, não acreditava no Senhor Jesus e então, portanto, inimigo do Senhor, Deus usou para trazer algo à verdade para todos aqueles que estavam ali reunidos. O Senhor estava frustrando aquelas autoridades. E aí aqui nós vemos algo que para nós hoje é importante para lidarmos com seitas. Veja que uma característica aqui é passageiro, e aquele que fala que traz nova revelação ou coisas novas, morre. Então, se isso acontece, é característica de seita, revelação extra-bíblica, outra autoridade que não a Bíblia, salvação por obras, afastamento do cristianismo histórico, tudo isso é característica das seitas. E geralmente, e aí você vai por todas, vamos lá, Ellen White, morreu, Joseph Smith, morreu, nenhum deles está vivo, todos passaram, certo? Então, somente Cristo Jesus morreu e ressuscitou. Então, o fato é que o verdadeiro evangelho, então, será pregado até que Jesus voltar. O verdadeiro evangelho não vai passar. Ele não é obra de mãos humanas. A continuidade da vida e obra de Jesus Cristo, pelo seu poder, continuará, porque o Espírito Santo continuará trabalhando na igreja até Jesus voltar. Então, após essas coisas, o Sinédrio chama os apóstolos e diz o veredito: não falar no nome de Jesus. Essa ordem não era nada antes e não é agora.
E o melhor, os açoites eram motivos de alegria. Veja comigo então os versos 41 e 42. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. A quantidade de açoites provavelmente deixou esses homens bem machucados. Eles devem ter recebido aquilo que era tradicional, 40 açoites, menos um. Provavelmente ficaram bem machucados mesmo, mas eles se regozijaram em sofrer por Cristo. Nós precisamos tomar cuidado para não pensar que às vezes o nosso sofrimento é por causa de Cristo, quando na verdade é por conta do nosso pecado. Isso pode acontecer, nós somos propensos ao auto-engano. Quem nos livra disso é o Espírito por meio da palavra e dos nossos irmãos em Cristo. E o Senhor nos disciplina também por meio do sofrimento. Mas pode acontecer que, por ser fiel ao Evangelho no seu trabalho, na sua família, na sua escola, onde quer que for, você sofra por conta de Cristo. O Senhor Jesus já tinha dito que bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Essa é a nossa esperança, irmãos. Perseverança no Espírito para sofrer por Cristo. Esse é o poder do Espírito hoje, ao fazer os crentes perseverarem até o fim em sofrer por Cristo, porque grande é a recompensa dos céus. É pelo sangue que o reino avança. E oremos então para que o Senhor nos ajude a pregar o Evangelho com fidelidade. Então vamos a algumas rápidas aplicações daquilo que nós vimos hoje? Seja primeiro, então, cauteloso a dar credibilidade a tudo o que é declarado como um milagre vindo do Senhor. Faça perguntas. O suposto milagre e qualquer ensino associado a ele está em conformidade com o que Deus revelou em sua palavra? Qual é a evidência de que isso realmente aconteceu? Pode ser adequadamente explicado por causas naturais? Irmãos, exercer discernimento não é incredulidade. Alguns milagres são virtualmente inconcebíveis hoje, como mortos ressuscitarem, transformar o mar em terra seca, andar sobre as águas. Tais sinais indicariam que um grande novo profeta do Senhor está entre nós, pelo que nós vimos aqui. No entanto, não fixe a sua mente tanto nos milagres, mas em Cristo e sua glória celestial. Cristo disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Embora possamos orar por nossas necessidades e desejos pessoais, nossas súplicas mais fervorosas devem buscar a glória do nome de Deus, o avanço de seu reino, o cumprimento de sua vontade e a salvação das nossas almas e dos nossos familiares e amigos. Nossa autoridade final, a segunda aplicação, é o Senhor em sua palavra. Por isso, ore ao Senhor para que Ele te mantenha firme em seu trabalho. Seu chefe não é a última autoridade. Todo o nosso trabalho nós fazemos para o Senhor. Ele é a nossa autoridade final. Pela força do Senhor, seja fiel. Maridos, vocês devem governar o seu lar no limite da Escritura. Não exijam de suas esposas o pecado, pois você irá contra o Senhor. Amem as suas esposas como Cristo amou a sua igreja e usou a sua autoridade de maneira sacrificial para o bem dela, para a glória de Deus. Esposas, amem os seus maridos, os respeitem, tratem eles com amor e confiança, ajudem eles a exercer a sua autoridade de maneira sacrificial. Filhos, obedeçam os seus pais, eles são autoridades do Senhor para o seu bem. E pais, não façam os seus filhos pecarem, mas cuidem deles no Senhor. Irmãos, Cristo sofreu o nosso sofrimento na cruz para nos salvar de nossos pecados. Isso quer dizer que Ele ouve as nossas orações. Ele ainda faz milagres, que Ele é Deus soberano, por mais que nós não tenhamos o dom de fazer essas coisas.
Podemos perseverar porque Ele perseverou até o fim e ressuscitou, e o seu Espírito então nos conduz em poder, na piedade, para a glória de Deus. Devemos resistir aos falsos mestres e ao falso evangelho, devemos nos unir com compromisso a uma igreja local para juntos caminharmos para a glória do Senhor. Se não estamos unidos a uma membresia, estamos em desacordo com o Senhor. Precisamos ajustar isso, levar a membresia a sério. O Espírito leva a membresia a sério. Devemos temer ao Senhor e não ao falso pastor. Outra aplicação, irmãos, precisamos orar juntos. Foi a igreja orando junto e o Senhor atendendo a sua oração que fez os apóstolos pregarem o evangelho com fidelidade. Valorize o culto de oração à noite. Nós pedimos que os membros venham uma vez, mas a verdade é que o Senhor tem que despertar em nosso coração virmos tantas vezes quanto possível orar juntos uns com os outros. Se você não valoriza isso, pode ser que você nem entendeu o evangelho ainda. Para você que é superficial na fé e diz crer no Senhor Jesus, mas vive uma vida de pecado e sem arrependimento, vive de maneira isolada, de maneira individual, reflita na santidade de Deus e peça para que o Senhor te conduza em arrependimento. Eu não quero aqui trazer um medo desnecessário, mas o espírito que matou Ananias e Safira é o mesmo espírito de hoje, certo? Aquilo ali é incomum, não devemos esperar que isso aconteça, mas a igreja fiel pratica a disciplina. O Senhor traz luz às coisas. A igreja é para aqueles que sabem que precisam de Cristo como o príncipe e salvador de suas vidas, e não daqueles que se admiram com amizades, músicas, boa pregação, mas vivem lutando contra Deus e a sua verdade. Por fim, o Evangelho é o Evangelho das boas novas da verdade que Deus, o único e verdadeiro, que é santo, nos criou para a sua imagem para que o conheçamos. Mas nós pecamos e nos separamos dele. Mas Deus, em seu grande amor, em Cristo Jesus, morreu na cruz e ressuscitou, levando sobre si os nossos pecados. Cristo ressuscitou, ascendeu aos céus, é Deus e continua agindo hoje por meio do Espírito. Essa é a mensagem do Evangelho. Nós precisamos então nos arrepender e crer. Assim, se você quer ser salvo da ira de Deus, creia nisso e se arrependa de seus pecados. E então, procure a mim, pastor Wellington, ou o Gabriel, ou qualquer líder dessa igreja para que possamos te auxiliar nesse processo. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor nos guiou até aqui. Senhor, nos conduz a pregarmos o Evangelho com fidelidade e coragem. Perdoa-nos, ó Deus, quando temos mais medo de homens e das autoridades do que do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a levarmos a membresia da igreja a sério, o fato de que somos encorajados uns nos outros a perseverar no amor e nas boas obras. Que a igreja é o teu plano para a manifestação da tua glória, pessoas que amam uns aos outros unidos em Cristo Jesus. Ó Senhor, nos ajuda, somos miseráveis, aqui estamos, que a tua vontade seja feita, desde agora até a eternidade, o poder do Espírito Santo que atua na igreja, através da história. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, as consolações do Espírito Santo estejam sobre o povo de Deus, hoje e sempre. Que a amada Igreja de Jesus diga: Amém.